anos formada, fiz a prova da residência e fui aprovada, mesmo quando diziam que era tarde demais. Meu nome é Karine, tenho 27 anos, sou residente em transplantes de órgãos e tecidos do Hospital Geral de Fortaleza. No quinto semestre da faculdade eu descobri sobre a residência. No estágio da faculdade, lá no Hospital de Messejana, existia uma residente lá e ela começou a me explicar sobre a residência, porque até então eu não tinha nenhuma noção do que era em si a residência. E já sentia no meu coração que eu queria área hospitalar. Não queria outra área, só queria área hospitalar. E quando foi no 10º semestre na faculdade, eu fiz o estágio, realmente, da faculdade, os 6 meses, e concretizei essa vontade de ser residente e de querer cada vez mais a área hospitalar. Em 2017.2 me formei. Quando foi no final do ano de 2017, tentei residência e, infelizmente, eu não tive a aprovação, mas decidi fazer o aprimoramento de fisioterapia do Hospital de Messejana. Fui aprovada, fiquei muito feliz na época, né? Porque eu não tinha sido aprovada na residência, mas fui aprovada no aprimoramento. Continuei estudando. Quando foi em 2018, procurei fazer novamente a prova da residência e, infelizmente, mais uma frustração de não ser aprovada. E, infelizmente, eu decidi não tentar mais. Falei pra mim mesma que eu não ia tentar mais. Quando foi em 2019, uma colega minha, ela disse pra mim, amiga, você consegue, não desiste, é um sonho que a gente almejou desde o quinto semestre da faculdade, não desiste. Então a gente estudou juntas e essa minha colega, ela passou na residência no final de 2019. Ela ficou muito feliz, ela disse, amiga, não desiste, você vai conseguir. Então eu tive que abdicar de muitas coisas e uma delas foi sair da clínica para me tentar focar mais na residência. Quando eu decidi sair da clínica, uma pessoa disse para mim que eu nunca passaria na residência, nunca mesmo, ela utilizou todas essas palavras, porque eu ia casar e ia me focar mais pro casamento e estava na hora de eu esquecer que era um sonho bobo, estava na hora de eu focar somente em trabalhar, mas eu não deixei que isso apesar de ter me afetado, eu não deixei que isso me afetasse muito, a fundo, tão profundo de desistir da residência. Então, conversei com a minha colega, ela disse, você não vai desistir, você vai continuar e você vai conquistar a sonhada aprovação. Quando foi no final de 2019, tentei a residência e mais uma frustração de não ter passado, mas eu não desisti, não desanimei, continuei. Quando foi em março, veio a pandemia e eu estava trabalhando grávida, mas quando foi entre abril e maio, foi um período muito difícil porque era um momento para me ter apoio e infelizmente eu não tive apoio financeiro porque a parte de cooperativa é muito complicado, então não tive apoio financeiro, então fiquei sem receber até o momento do meu filho nascer. Mas surgiu o curso da professora Michele e eu disse agora ou nunca, ou eu foco ou eu desisto aqui e não tento mais. Quando foi em julho, eu fiz o curso da professora, continuei estudando, teve o professor Décio, a professora Irene, que me motivaram através das aulas a permanecer, a estudar mais. Meu filho nasceu no dia 22 de agosto, a prova, eu não lembro a data, mas meu filho estava com 1 mês e alguns dias de nascido e eu fui fazer a prova. Eu estava tão convicta de que seria essa a minha oportunidade de passar que eu não pedi caso especial de amamentação. Eu fui fazer e foi na raça. E o período de estudo foi muito difícil porque uma criança recém-nascida, meu esposo trabalhando, e eu ter que cuidar do meu filho, da casa e ainda estudar era bem complicado, mas deu certo e eu foquei. Quando foi o dia, fui fazer a prova, fiz a prova, eu saí da prova, eu não gosto muito de sair da prova e olhar gabarito ou comentar, eu não gosto, é uma opção minha mesmo. Então fui, terminei a prova, fui pra casa bem tranquila, sempre meu esposo perguntando, e aí, como foi? Eu disse, foi bem, só dizia isso, foi bem. E eu decidi voltar a trabalhar normalmente pela cooperativa até o resultado da residência sair. Eu estava em casa no dia 11 de janeiro, se eu não me engano, era dia 11 de janeiro, quando eu abri o site da Resmut, minha colega falou assim, abre o site e saiu o resultado. A primeira coisa que eu fiz foi baixar, quando eu olhei eu falei, passei. Eu estava botando meu filho para dormir.
Ele não dormiu mais. Eu fiquei... Não soube mais nem mais o que falar. A primeira pessoa que eu pensei, liguei pro meu esposo, porque ele foi a maior motivação que eu tive. Porque ele que me ajudou nas noites em claros a estudar, ele que me ajudava em tudo. Liguei pra ele e falei: amor, a gente conseguiu. A gente, porque ele faz parte desse sonho também. A gente conseguiu. Aí eu fiquei, meu Deus, o meu sonhado R1 chegou. E eu fiquei totalmente sem... Foi uma batalha muito grande chegar até aqui. A residência não é fácil. Não vou dizer que a residência é fácil, porque a residência não é fácil. Não é fácil você chegar às 7, sair 7, de segunda a sexta, principalmente quando você é mãe e principalmente quando você é esposa. Porque você tem que dividir muito seu tempo. Principalmente há um tempo atrás as pessoas estavam me perguntando como era a residência. A parte mais difícil das 60 horas semanais, em particularidade minha, é ficar longe de 60 horas semanais do meu filho e acabar perdendo alguns marcos da caminhada dele. Primeiro passo, primeira palavra, que querendo ou não, como a gente está muito longe, mas eu tenho certeza que cada renúncia é por ele e para ele. Não desiste, porque só quem sabe as batalhas e as lutas é você e Deus, nada mais. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no nosso curso MS, nesse nosso canal maravilhoso. É uma grande felicidade estar aqui de volta nessa plataforma. Fazia muito tempo que eu não via nenhuma live, que eu interagia com vocês no ao vivo, né? Acho que desde a época do Fundo Saúde eu tô sumido aqui das lives, né? Mas o importante é que estamos de volta, estamos aqui. E o objetivo continua sendo o mesmo, de fazer ser aprovado, de fazer chegar nessas provas aí, ó, e pum, chegar derrubando tudo, passando mesmo, pegando as vagas de todo mundo, tá certo? De todo mundo que não é do curso MS. Então, pessoal, bem como vocês já viram, né, já foi divulgado, a nossa live hoje é sobre dietoterapia, né? Entre os temas aí mais importantes para nós nutricionistas dentro dos concursos, dentro das seleções, dentro das provas de residência. Sem dúvida nenhuma, a dietoterapia ela é a disciplina, o tema que é mais cobrado, né? É claro que depende da banca, mas quando a gente faz um comparativo, coloca nas balanças da vida, né? Sem dúvida nenhuma, a dietoterapia é um tema aí que sai na frente de muito, muito mesmo, quando a gente compara com outras disciplinas, tá bom? Então, sem balela nenhuma, vamos aqui para o nosso slide, né? Como estamos aqui no nosso canal do YouTube, nessa aula linda, né? Para todos, né? Eu quero me apresentar, né? Permitam-me me apresentar. Pessoal, para quem lembra aí do Fundo Saúde em casa, né? Lembra que eu tenho muito problema com essa canetinha aqui. Eu ligo, aí ela desliga, aí eu passo, enfim. É uma burocracia a minha relação com essa caneta, né? Mas vamos aqui voltar com ela ao vivo, com os perrengues da caneta. Professor Caio e os seus perrengues com a caneta, né? Então vamos lá. Pessoal, para quem não me conhece, né? Eu sou o professor, né? Meu nome é Caio Farias, eu sou professor aqui da equipe MS. Sou especialista em oncologia, através da modalidade de residência multiprofissional, fiz minha residência ali no Instituto do Câncer do Ceará, né? Adquiri o meu título de especialista com a residência, né? Depois de muito sofrer e muito penar, né? Sou especialista em terapia nutricional, sou nutricionista hospitalar de um hospital aqui de Fortaleza, hospital privado, sou professor aqui da equipe MS, né? Então, nós vamos para a nossa live de hoje, de dietoterapia, e eu já peço a você que não segue o professor no Instagram, tá? Segue aí o professor no Instagram, bate uma foto dessa aula, desse momento que nós estamos tendo aqui, pra gente interagir, pra gente se conhecer, pra que caso fique alguma dúvida aí depois que você estudar, vai lá, pergunta, eu tô lá pra te ajudar, pra te responder, pra te auxiliar o melhor caminho para que você possa adquirir a sua aprovação, beleza? Então, sem mais delongas, nós vamos iniciar aqui nossa aula, mas antes eu queria fazer alguns adendos, né? Eu sempre gosto, pessoal, agora que
eu estou nessa posição de professor, de antes de vir dar uma aula para vocês, quando a gente tem uma banca definida, analisar essa banca. Mas antigamente, uns 2, 3 anos atrás, eu cometia um erro, que eu não analisava a banca para o meu cargo. Fazia, vamos supor, eu colocava lá características da FGV. Aí aparecia lá as características da FGV, falando que era uma banca que tinha grandes enunciados, que era muito específica, que era muito difícil. Mas, enfim, era uma banca com grandes enunciados, suas características de grandes enunciados. Mas quando a gente olha o padrão FGV de cobrança para a área de nutrição, você não percebe isso. Você percebe enunciados, quem fez a prova do FunSaúde percebeu isso. Você percebe enunciados curtos, indiretos. Sem aquela colocação de casos clínicos para você raciocinar, para você pensar e adequar a sua resposta conforme as opções que eles te dão. Né? São simples e diretos. Enunciados curtos, respostas diretas, tá certo? Então, quando eu olhei e fui ver as características da Consplan, cara, ela é um mix. Ela tem grandes enunciados, ela tem também enunciados mais curtos, mais diretos, tá bom? É uma banca que ela realmente eu gostei da análise dela, né? Embora não tenha tido algumas outras experiências da forma de elaborar questões um pouco confusa, né? Um pouco confusa a elaboração de questões dela, pode te deixar entender, subentender algumas coisas que não são. Mas a gente está aqui para te dar o melhor segmento, o melhor caminho, tá? Mas vocês vão ver aqui questões grandes, vão ver questões médias e também questões de rápida resposta, de rápido raciocínio, tá? Bem padrão mesmo da banca que vai realizar esse processo seletivo do ISGH. Tudo bem? Então, sem mais delongas, papelzinho, caneta na mão, muita atenção, porque a gente vai discorrer aqui durante esse tempo que me foi disposto. Tudo bem? Então, vamos embora. Questão de número 1, tá certo? Questão de número 1. Questãozinha fácil, tá? Mas vamos lá. Ó. A terapia nutricional interal, né, a famosa TNE, por sonda, seja ela nasogástrica ou nasoentérica, ou gastrostomia, ou jejunostomia, está indicada para o idoso quando não há possibilidade em atingir por via oral as necessidades nutricionais diárias. Essa situação deve ser mantida até que a aceitação via oral atinja, né? Então, primeiro de tudo, vamos diferenciar a sonda nasogástrica, nasoentérica, a gastrostomia e a jejunostomia, né? A gente sempre separa a gastrostomia e a jejunostomia em um campo assim de ostomias, né? É colocado a sonda, tá certo? A gastrostomia, obviamente, faz a inserção dela diretamente no estômago e a jejunostomia diretamente ali no jejum. Mas é um procedimento que é feito dentro de um centro cirúrgico, né? Precisa fazer uma cirurgia, precisa haver um procedimento cirúrgico para a inserção dessas ostomias. E a utilização dela só é indicada quando o paciente tem uma perspectiva de utilizar essa sonda por mais de 6 semanas. Né? É como se fosse uma via alimentar definitiva para esse paciente. Tá? Então, aí faz a indicação de uma gastrostomia ou uma jejunostomia. Já as sondas nasogástricas e nasoentéricas, elas são passadas geralmente à beira-leito ou por via endoscópica, né? Quando o paciente tem essa indicação de utilizar por um período determinado, né? Não por uma via alimentar definitiva. Então, essas são as separações, tá certo? Mas nada impede de que esses pacientes se alimentem também por via oral. Nesse caso desse idoso aqui, muito provavelmente essa questão está falando de um desmame de sonda, de um desmame da via interal, né? Porque essa situação de utilização de sonda deve ser mantida até que a aceitação por via oral atinja quantos por cento, né? Então ele está falando, cara, o paciente está de sonda, ele utiliza uma sonda
eu consigo visualizar que é uma nasogástrica ou uma nasoentérica, né? Porque ele está fazendo esse processo de desmame. Se fosse uma gastrostomia ou jejunostomia, para tirar, né, não teria muito sentido primeiro ter colocado, tá? Então, ou uma nasogástrica ou uma nasoentérica. Então vai lá, ó, vamos fazer, chega lá o médico, chega lá a fonoaudióloga, chega para você, nutricionista lá no seu plantão, né, no ISGH, e fala, ó, vamos fazer o desmame da sonda desse paciente. Vai iniciar a dieta por via oral, né, vamos avaliar por um período aqui, 24 horas, 48 horas, quantos % da ingestão por via oral ele consegue atingir. É 2.000 calorias o determinado para ele? Quanto ele consegue atingir dessas 2.000 calorias? Chega a ser 60%? Né? Chega a ser 50%? Qual é o valor correto? Né? É isso que a questão quer de você. Esse é o raciocínio clínico e dieteterápico que a questão quer de você. Né? Então ela dá aqui as opções pra gente. Item de número A, mais de 60% da oferta calórica e a deglutição for efetiva e segura. Primeiro de tudo, a deglutição sempre deve ser efetiva e segura. Né? Efetiva e segura, efetiva e segura, efetiva e segura, né? Então, o que vai mandar aqui no item, né? A quantidade de porcentagem, né? E, pessoal, isso aí já é certo? Como é que é o ditado? É prego batido, martelo virado? Não sei, tá certo? Mas vocês conseguem entender, tá certo? Pessoal, a via oral precisa ter o paciente precisa ter uma aceitação de pelo menos 60% da oferta calórica, certo? Pelo menos 60% da oferta calórica com a deglutição efetiva e segura para que a gente possa começar a considerar, né, fazer a retirada dessa sonda, tá bom? Para que ele possa ficar se alimentando por via oral de forma exclusiva, tá? Não é 50%, tá? Não, aqui ó, menos 50% não. Não importa o percentual, é claro que o percentual importa, tá? E não é também 50% da oferta calórica, tá bom? Então, chuchu beleza, tá? Você já discutimos aqui um pouco sobre as vias, né? Sobre indicações, tempo de uso de sonda, percentual de aceitação por via oral para que se realize o desmame da dieta, tudo bacana, tá bom? Questão agora de número 2, deixa o professor sair da frente, porque a cabeça do professor está no meio do slide, né? Vamos aqui para a nossa questãozinha de número 2. Vamos lá. Em pacientes portadores de AIDS, né, síndrome da imunodeficiência adquirida, o sarcoma de Kaposi ou herpes na área orofaríngea impedem a ingestão alimentar oral adequada. Marque o item que contém sugestões práticas de alimentação para essa situação. Então a gente está diante de um paciente que tem uma limitação da ingestão por via oral por conta dessa herpes na área orofaríngea, né? Você já imaginou aquela aftazinha na sua boca que te impede de comer uma pipoca salgadinha, né? Ou então de tomar um suco de limão, um cafezinho, né? Queima lá a afta, né? Você coloca lá o café, chega... É ruim, é incômodo, né? Quando a gente fala de um paciente com AIDS, isso se torna mais incômodo ainda. E ele tem um risco muito mais aumentado de uma depressão do estado nutricional. Então, como é que deve ser a composição da dieta desse paciente? Quais são as características da dieta desse paciente que nós devemos ofertar a ele para que ele possa ingerir uma quantidade satisfatória que ele não deplete o estado nutricional dele? Porque esse é meu objetivo com ele. Fazer com que ele não perca estado nutricional, né? Ele mantenha um bom estado nutricional. Diante disso, as opções para nós são essas aqui. Item A, evitar alimentos condimentados e ácidos, usar alimentos hipocalóricos, usar alimentos bem aquecidos, né? Evitar alimentos condimentados e ácidos, muito bacana, isso mesmo. Agora, não tem por que utilizar alimentos hipocalóricos, né? E muito menos alimentos bem aquecidos, né? Não tem essa necessidade, não vai trazer nenhum benefício para esse paciente. Diante disso, o item de número A está incorreto. Item de número, letra B, né? Usar alimentos macios e úmidos, correto. Quero utilizar alimentos macios e úmidos para não gerar esse desconforto
né, da via oral do meu paciente. Eu quero alimentos realmente macios, mais úmidos, de mais fácil mastigação, de mais fácil deglutição. Usar alimentos concentrados em nutrientes e calorias. Usar alimentos congelados. Cara, não tem nenhuma indicação de utilização de alimentos congelados, tá certo? Nada disso. Item de número C, né? Letra C. Letra de número C não existe, pessoal. Vamos lá. Usar alimentos macios e úmidos, verdade, é o que nós queremos. Evitar alimentos condimentados e ácidos, perfeito, é o que eu quero para o meu paciente. Evitar temperaturas extremas dos alimentos, perfeito. É isso aqui, nem muito quente, nem gelado demais, congelado demais, né? Eu preciso de uma temperatura adequada, usar alimentos macios e úmidos, né? Evitar os alimentos condimentados e ácidos para não gerar irritação, para não gerar incômodo nessa herpes, né? Nesse probleminha por via oral que o paciente tem, tá? Então, o item D fala usar alimentos hipocalóricos, não é o que eu quero. Usar alimentos em temperatura fria, pingar limão sobre as refeições também não faz o mínimo sentido, tá certo? Não tem por que eu querer ofertar alimentos hipocalóricos para esse paciente. Geralmente, quando eu vou ofertar para esse paciente alimentos macios, alimentos mais úmidos, geralmente é uma dieta numa consistência mais pastosa de bandeja, né? De fácil deglutição. E não tem como nós compararmos em termos nutricionais, calóricos, proteicos, em termos de nutrientes, densidade nutricional, um prato de comida completão com uma pastosa de bandeja. O paciente perde um pouco de calorias ali. Né? O mesmo exemplo, os lanches. Não tem como comparar se o meu paciente consegue comer uma tapioca com frango, uma tapioca com carne moída, um copo de suco, um copo de vitamina, tem mais calorias ali. Mas se o meu paciente ele já está no estado onde essa herpes, né, onde esse quadro clínico está limitando a ingestão por via oral dele, eu vou conseguir ofertar para ele no máximo uma vitamina. Alimentos sólidos esse cara não vai conseguir, então já tem menos calorias ali. Eu vou querer maximizar a dieta hipocalórica desse cara. Não faz o mínimo sentido. Não quando nós falamos de pacientes com essa limitação de ingestão por via oral, nem para pacientes com AIDS, né? A depender do grau de depressão do estado nutricional desses pacientes, tá bom? Então, vamos seguindo o bonde, segue o fluxo, vamos para... Então, nosso gabarito confirmado, nosso gabarito é o item C, beleza? Questãozinha de número 3, o professor mais uma vez vai sair da frente para não interromper a leitura do slide, tá certo? Vamos lá, questão de número 3. Cadê minha caneta? Olha lá o Caio passando perrengue com a caneta. Vamos lá. A síndrome da lipodistrofia, ela é um efeito secundário e indesejável associado ao uso da terapia antirretroviral. Pessoal, existem duas síndromes, né, características do paciente com AIDS. Característica, a lipodistrofia e a síndrome consumptiva, certo? Esses são dois efeitos adversos associados à terapia antirretroviral e associados à doença também, que o paciente com AIDS pode ser exposto, né? Pode ser exposto, essa é a palavra, tá? Então, a lipodistrofia, ela nada mais é que aquele conjunto de alterações que ocorrem na distribuição da gordura subcutânea, né? Então, a gordura, ela fica mal distribuída no paciente, né? Ele tem, de fato, uma atrofia dos seus tecidos adiposos. Tá? Ela pode ocorrer, né, nas pessoas com HIV, tá? Diferente da síndrome consumptiva, onde o paciente você vê ali que realmente, o nome já diz, síndrome consumptiva. O estado nutricional do paciente foi consumido, né? Passou por essa síndrome, tá nessa síndrome consumptiva. Tá? Então, vamos lá. Com base no exposto, assinale a alternativa correta. Então a gente tem a síndrome da lipodistrofia, é um efeito secundário indesejável associado ao uso da terapia antirretroviral em pessoas vivendo com HIV e AIDS, tá? Esse é o exposto. Então vamos assinalar aqui a alternativa correta, tá? O que é que tem pra gente aqui destrinchar? Item A, né? A suplementação com ácido linoleico conjugado, CLA,
reduz a lipogênese da síndrome metabólica associada à lipodistrofia. Item B, a suplementação com ácido graxo ômega 3 reduz a concentração sérica de triglicerídeos na síndrome metabólica associada à lipodistrofia. Item C, a suplementação com 30 gramas de glutamina dia auxilia no anabolismo proteico e no aumento da lipoproteína de alta densidade, HDL. D, a suplementação com antioxidantes reduz a concentração sérica de colesterol total. E, a suplementação com triglicerídeos de cadeia média reduz a concentração sérica de triglicerídeos na síndrome metabólica associada à lipodistrofia. Pessoal, a única informação aqui, certo? Onde existe um embasamento científico para que a gente possa afirmar que isso de fato é interessante, é correto se utilizar no paciente com AIDS que tem essa síndrome de lipodistrofia, é que a suplementação com ácido graxo ômega 3 reduz essa concentração sérica de triglicerídeos na síndrome metabólica, tá? Vocês precisam lembrar que o paciente com AIDS, devido a esse coquetel, né, devido à terapia antirretroviral, a terapia antirretroviral ela causa todo um desarranjo metabólico de perfil lipídico, de perfil glicêmico nesses pacientes. Então, eles são pacientes que começam a ter doenças associadas, como, por exemplo, síndrome metabólica, certo? Então, quando a gente olha aqui, 30 gramas de glutamina auxilia no anabolismo proteico, glutamina não auxilia no anabolismo proteico, tá certo? A suplementação com antioxidantes reduz a concentração sérica de colesterol total, isso não é uma afirmação correta, tá certo? Diante do exposto, lembrem-se sempre, tá? A suplementação de ácido graxo ômega 3, tá? Ela reduz a concentração sérica desses triglicerídeos na síndrome metabólica associada à lipodistrofia. Tudo bem? Tudo certo? Tudo chuchu, beleza? Vamos seguindo. Nessa aqui dá para o professor dar o ar da sua graça. Tá certo? Então, seguindo, tá? Questãozinha de número 4, onde a gente fala sobre... Vamos lá. A terapia nutricional oral, enteral e parenteral compreende o conjunto de procedimentos terapêuticos para a manutenção ou recuperação do estado nutricional do paciente. Marque o item que contém indicações gerais para a nutrição parenteral. Pessoal, um tema muito batido, tá? Deixa ficar somente o professor aqui na sua tela. Se você estiver assistindo na televisão, oi para todo mundo, né? Se você estiver assistindo no seu computador, fica só eu e você aqui, né? Mas olho no olho, eu preciso conversar com você. Cara, sempre quando a gente fala de terapia interal, terapia parenteral, dentro dos tópicos, né, dessa temática, se fala muito e cai muito sobre indicações e contraindicações de terapia interal, terapia parenteral, tá certo? Cai muito questões sobre isso. Então procure estar afiado em relação a isso, certo? Gente, vocês estudam mais do que eu, né? Vocês sabem disso. Vocês sabem quando vocês pegam uma prova para resolver, quando vocês abrem um site de concurso, de concurso para resolver questões, quando vocês pegam uma prova antiga, quando vocês, quando vocês vão estudar, resolvendo questões, fazendo exercícios, vocês sabem que quando vocês pegam a temática de nutrição interal, de nutrição parenteral, sempre tem questões referentes a indicações e contraindicações. Eu tô mentindo? Se eu disser que eu tô mentindo, não é possível mais a nossa amizade, tá bom? Então, olha aqui o que a questão traz pra gente, tá? Então, ela quer indicações gerais para a nutrição parenteral. Primeiro de tudo, vamos lembrar aqui, cara, quando é que eu vou indicar uma nutrição parenteral? Em suma, quando o trato digestivo não está funcionando. Só isso. O trato digestivo não está funcionante, eu não utilizo, ou eu vou utilizar a nutrição parenteral. Se o meu TGI estiver funcionando, eu vou utilizar a interal. Mas nesse caso aqui, ela quer uma indicação de terapia nutricional parenteral. E eu só utilizo parenteral quando o intestino não está funcionando. Mas, Caio, olha a questão, olha os itens. Em nenhum momento aqui me dá uma opção de o trato gastrointestinal não estar funcionando. Meu Deus, cara, deixa de ser retardado, deixa de ser burro, professor. Eu que deveria estar dando aula. Pessoal, essa é somente uma síntese, tá? Ó,
Nutrição parenteral, utilizo quando o trato gastrointestinal não está funcionando. Simples. Tá, beleza. Quando é que o trato gastrointestinal não está funcionando? Quais são as situações clínicas que fazem com que o trato gastrointestinal não esteja funcionando? Vamos analisar aqui e você vai ver aqui, ó, questãozinha fácil. Não precisa tu ficar lendo lá. Ai, meu Deus, é isso. Ah, é isso. Aí tu fica lá no banheiro. Ah, eu só utilizo nutrição parenteral quando pipipi, popopô, pipipi, popopô, pipipi, popopô. Não! Otimiza o teu estudo. Otimiza o teu tempo de estudo, tá certo? Então, olha aqui as opções. Tá? Vamos começar de baixo para cima. Má absorção. Pô, a má absorção... Eu acho necessário primeiro investigar o porquê dessa má absorção. Isso não significa que o TGI não está funcionando, tá? Alergia alimentar múltipla. Não faz sentido. Depressão. Vou dar depressão, caso algo sério, mas é algo sério a nível neurológico, não a nível gastrointestinal, né? Então, poxa, gente, só olhar doenças inflamatórias intestinais, em algumas situações pode ser que o paciente precise utilizar. Algumas complicações das doenças inflamatórias intestinais podem fazer com que seja necessário a utilização de parenteral, tá? Então, vamos considerar. Fístula traqueoesofágica pode ser também uma indicação de nutrição parenteral, tá certo? Depressão, mais uma vez, cagou tudo aqui essa depressão, tá? Então, não. Politraumatismo, cara, politraumatismo não é indicação de nutrição parenteral, tá? A não ser que esse traumatismo tenha atingido o trato gastrointestinal do paciente, tenha tido algum tipo de perfuração, onde está impossível utilizar o TGI desse paciente. Depressão, mais uma vez aqui como opção, a gente já elimina. Pancreatite aguda, cara, em alguns casos, pancreatite aguda pode ser utilizado no nutrição parenteral, tá? Mas esse item está errado, item B, item C, item D está errado. Pessoal, olhem isso aqui. Se eu não soubesse as indicações, se eu fosse no chute, o que é que eu iria avaliar? Cara, olha a nomenclatura desses índices. Abdômen agudo. Cara, abdômen agudo. Abdômen agudo significa um processo agudo ali no abdômen do paciente. Provavelmente não está acessível o trato gastrointestinal desse paciente. Cara, beleza. Ilho paralítico prolongado. Não já está falando. O ilho está parado. O ilho do paciente está parado. Não está funcionando. Pancreatite aguda. Síndrome do intestino curto. Cara, são todas situações e nomenclaturas que te dão a entender que o TGI não está funcionando e que é necessário e indicado a utilização de nutrição parenteral. Tá certo? Então, olhem aqui, ó. Cadê? Pessoal, é o seguinte. Se você não tem o livro da Lilian Cooper, está na hora de você adquirir, tá certo? Porque, poxa, a Lilinha é a mãe, tá certo? Das seleções de residência, de concurso, tá? Deixa o professor sair aqui da frente. É a mamãe de vocês, tá? O Krause também é uma boa opção, mas eu acho sensacional o livro da Cooper. A organização, o discorrer do discurso, né? Que ela faz. Então, ó, contraindicações de terapia nutricional interal, né? Em geral, elas são relativas ou temporárias, em vez de serem definitivamente absolutas, né? Então, pode ser observado aqui nessa tabela algumas contraindicações mais frequentes, né? Então, disfunção do TGI, né? Condições que requerem repouso intestinal, né? Obstrução mecânica do TGI, o TGI está obstruído. Refluxo gastroesofágico intenso, ilho paralítico, que é uma indicação de terapia parenteral, né? Hemorragia, né? Vômitos, né? Pancreatite, doença terminal, né? Então, poxa, se é uma contraindicação de interal, né? Provavelmente seja uma indicação de parenteral, tá certo? Claro que avaliando caso por caso, tá? Mas em suma, essa aqui são é o nosso gabarito, beleza? E tem abdômen agudo, ilho paralítico prolongado, pancreatite aguda, síndrome do intestino curto, são todas indicações de nutrição parenteral, beleza? Vamos seguindo o bonde. Questãozinha de número mesmo, número 5. Correlacione as complicações mecânicas da terapia nutricional interal com a sua etiologia, tá certo? Então, vocês precisam... Outro bizuzinho, né? Quando vocês forem estudar nutrição interal, parenteral.
as complicações, né? Existem complicações mecânicas, complicações metabólicas, complicações ali infecciosas, de acesso, né? Bem como é interessante também vocês saberem fazer o manejo dessas complicações. Cai muito em prova também, tá? Então, fiquem de olho nisso, olho e ouvidos nisso, tá bom? Então, vamos lá. Item 1, obstrução da sonda. Item 2, saída ou migração da sonda. 3, erosões nasais, necrose e abscesso septonasal, né? Então, vamos aqui correlacionar uma coisa com a outra. Vamos lá. Alterações no peristaltismo intestinal, paciente agitado. Isso pode fazer o quê? Né? Causar uma obstrução da sonda? Difícil. A obstrução da sonda está relacionada ao entupimento da sonda. A sonda entupiu. Isso ocorre por quê? Né? Ocorre porque não está sendo irrigado a sonda, ou porque a dieta ela tem ou então porque a sonda não tem um calibre adequado, né, para passagem da dieta, né? Então isso pode levar à obstrução da sonda, tá? Mas agora, alterações no peristaltismo ou paciente agitado, na verdade, eles podem levar a uma saída ou migração da sonda, tá certo? Então, o 2 aqui, tá certo? Então, trabalhando aquele conceitinho de eliminação. Não sei se você já é aluno aqui do curso MS. Se não for, vai ser aluno do curso MS. Mas um bizu que eu sempre dou para os meus alunos do curso MS é que trabalhem o conceito de eliminação das questões. Não fica bitolado em olhar a questão assim e ver o tamanho dela e, meu Deus, não vou dar conta, meu Deus, não vou dar conta, muito difícil, não vai dar, né? Mas, ó, eu tenho certeza que esse primeiro item aqui é o 2, né? A sequência, né, corresponde à saída ou migração da sonda. Então, eu vou eliminar aqui o B e vou eliminar também o C. Então, eu já fico mais, né? Então, só tendo aqui 2 itens. E com a resposta desse segundo item aqui, eu já vou ter a resposta do gabarito, tá? Então, vamos lá. Sonda de grosso calibre, sonda de pouca flexibilidade, né? O que é que isso pode causar, né? Pode causar uma obstrução da sonda, erosões nasais, necrose e abscesso septonasal. O que é que vocês acham? Pessoal? Óbvio que essas sondas de grosso calibre, sonda de pouca flexibilidade, é mais provável causar erosões nasais, necrose e abscesso septonasal no paciente, tá? Então, o gabarito item D, a lavagem incorreta da sonda após infusão de fórmula nutricional e medicamentos, dobramento e nó na sonda, é óbvio que isso causa obstrução da sonda, né? Obstrução da sonda, dando prejuízo à terapia nutricional do paciente. Então, ó, chuchu beleza, questãozinha bem simples, bem básica, tá certo? Procurem estar estudando sobre isso, tudo bem? Questão de... aqui eu vou ficar no meio por enquanto, depois eu vou sair pra gente discutir essa tabelinha. Não olhem para ela agora, tá? A mão do professor vai ficar aqui impedindo a vista de vocês. Vamos lá, questão de número 6. Um dos objetivos do cuidado nutricional para o paciente diabético é prevenir ou reduzir complicações macrovasculares, sendo necessário a distribuição adequada dos nutrientes. Me perdoem. A recomendação nutricional do uso de sacarose para o paciente diabético deve ser de... Facinho, hein? Facinho. Mas se você nunca leu, estudou sobre isso, você vai errar essa questão. Sem restrição do consumo, pode usar até 20% do VET, não deve ultrapassar 5% do VET, não deve ultrapassar 10% do VET. O que é que vocês acham? Não, se bem que não é o que vocês acham, né? A questão é o que a Sociedade Brasileira de Diabetes fala e não o que você fala, né? Então, essa tabelinha aqui me fala, né? Ela traz o quadro, né, sobre a composição nutricional no plano alimentar indicado para pessoas com diabetes mellitus. E quando a gente fala de sacarose, ele fala máximo de 5 a 10% do VET. Se é de 5 a 10% do VET, o meu gabarito é o item D, não é o item C, porque o item C fala não deve ultrapassar 5%. Eu devo. A recomendação fala de 5 a 10. 20%, pelo amor de Deus. Restrição do consumo também não precisa, tá certo? Então, a questão de número 6
ela me fala que o gabarito é o item D e eu não devo ultrapassar 10% do VEG, trabalhando ali entre 5 a 10% do valor energético total da dieta do meu paciente. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Vamos seguindo aqui agora para a questão de número 7. É número e não letra, Caio. Vamos lá. O padrão dietético DASH, Dietary Approach to Stop Hypertension, que inglês, bichuruca, tem comprovado a relação com a redução da pressão arterial, caracteriza-se por... Pessoal, a dieta DASH, tá? Ela é um padrão dietético de muitos nutrientes, macronutrientes, que, poxa, viram ali que pode ser um padrão dietético, né? Um tipo de dieta com um padrão alimentar que tem um potencial de auxiliar no tratamento da hipertensão, tá? Então, uma das medidas não farmacológicas, por assim dizer, tá? Então, ela traz aqui para mim, item A, alimentação rica em fibras, frutas, hortaliças, minerais e laticínios pobre em gorduras. Alimentação pobre em fibras, item B, e rica em frutas, hortaliças, minerais e laticínios e pobre em gordura. Me diz uma coisa, como é que eu vou ter uma dieta rica em frutas e hortaliças e essa dieta vai ser pobre em fibra? Né? Não dá, né, pessoal? Utilizando a cabeça, a gente já elimina isso aqui. C. Alimentação pobre em gordura e rica em frutas e hortaliças, minerais e leite desnatado. Não dá, né, gente? Não dá. Minerais e leite desnatado. Alimentação pobre em carnes vermelhas e rica em frutas e hortaliças, minerais e leite desnatado. Leite desnatado, ela é uma opção assim, sabe? Pô, derivados do leite, né? Aonde tem uma baixa concentração de gordura. Só isso, não precisa ser o leite desnatado, tá? O nosso gabarito é o item A, pessoal. E para vocês relembrarem o que é a dieta DASH, tá? A dieta DASH, ela foi desenhada para testar o efeito de uma dieta padrão sobre a diminuição da pressão arterial, não enfocando apenas em um nutriente isolado ou na suplementação de um tipo de nutriente. E eu acho esse tipo de coisa muito interessante, porque a gente está repleto de estudo e fala, o magnésio melhora o sono, o triptofano, a vitamina C não dá mais coronavírus, umas gotinhas de própolis também combate o coronavírus. Cara, quando a gente fala de nutrição, a gente fala de harmonia, de um conjunto de nutrientes. Um nutriente isolado determinando tal efeito, eu desconfio logo desse trabalho, desse estudo. A vitamina C, viu que ela reduz a mortalidade de pacientes com UTI. Cara, um nutriente isolado, não rola. Pra mim não cola, eu já fico, a orelha já sobe, tá? Então, um conjunto, né? A testar o efeito de uma dieta padrão sobre a diminuição da pressão arterial, não enfocando apenas em um nutriente isolado ou suplementado. O plano alimentar, DASH, equilibra macro e micros de uma maneira considerada ideal para a redução expressiva do nível de pressão arterial. Não? Então é composto por alimentos com baixa quantidade de gordura, massa, né? Quando eu falo massa assim, tá, pessoal? Não é massas em geral, mas é massa, tem baixa quantidade de gordura, entendeu? Peixe, frango, carnes vermelhas magras, laticínios magros, né? Visando diminuição do consumo de gordura saturada, colesterol e o aumento do aporte de proteína e cálcio. Show! Dessa maneira, né, existe esse perfil favorável de macronutrientes, que é a diminuição de gordura total e saturada, aumento da relação gordura poliinsaturada e saturada, né? Então, quantidades abundantes de frutas, vegetais, grãos, oleaginosas, né? Todas as fontes ricas de potássio, magnésio e fibra. Isso é a dieta DASH, tá certo? Chuchu, beleza? Facinho, né? Facinho. Questão de número 8. Eu sempre confundo, pessoal. Não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça o número, letra, eu acabo confundindo. Partindo para a nossa questão de número 8. Vamos aqui. A encefalopatia hepática consiste em alterações neuropsíquicas de origem metabólica. E uma vez instalada, a dieta deve ser modificada com relação a... Vocês precisam entender que, sempre que a gente fala de ingestão proteica na encefalopatia hepática, nós estamos falando de aminoácidos de cadeia ramificada, tá, pessoal? Diante disso, esse é o nosso gabarito. A gente sempre está falando de aminoácidos de cadeia ramificada. Isso por quê? É claro que eu não vou te dar, só jogar aqui a resposta, o item A, aminoácido de cadeia ramificada e pronto. A encefalopatia hepática, se falava muito no começo da doença sobre a restrição proteica, né?
deve ser uma dieta hipoproteica. Mas se viu com o passar do tempo que não precisa e não é indicado de forma crônica essa dieta hipoproteica, tá certo? O que nós precisamos fazer com esses pacientes é selecionar melhor a fonte de ingestão proteica. Isso porque proteínas de todos os tipos que não sejam os aminoácidos de cadeia ramificada, elas geram, né, elas são metabolizadas produzindo o que nós conhecemos como amônia, tá certo? Então, o intuito, o objetivo é reduzir essa produção de amônia, porque ela é neurotóxica. Vocês lembram disso, né? Então, os aminoácidos de cadeia ramificada acabam sendo uma boa solução. Por quê? Porque eles são metabolizados no muque, no músculo, né? Então, são aí são boas fontes de proteínas nesse momento para esses pacientes, tendo em vista que não é indicado, não é a resposta, né, à utilização de uma dieta hipoproteica, tá? Geralmente as recomendações ficam de 1.2 a 1.5. Então, partiu questão de número 9, mais uma vez o professor vai sair no meio, e percebam que esse já é um padrão de questão grande, né? Padrão aí mais, eu ia falar mais maior. Me ignorem, pessoal, né? Tem uma discussão muito grande aqui pra gente ler, pra gente destrinchar, tá bom? Então, muita atenção no que nós vamos conversar aqui agora. A questão fala o seguinte: com relação à fisiopatologia e dietoterápica na síndrome metabólica e diabetes mellitus, identifique a alternativa correta. Vamos lá. Item A: de etiologia genética e ambiental. A obesidade visceral é a principal base fisiopatogênica da síndrome metabólica, por estimular a hiperinsulinemia e o aumento de adipocitocinas, entre as quais o TNF-alfa, a interleucina 6, o PAI-1 e a MCP1 que estão ali envolvidas. Cara, é um item aqui a considerarmos. A você deixar marcadinho aqui, esperar e ler os outros, tá certo? Porque de etiologia genética, vamos lá, de novo. O que é que a relação fala? O que é que a questão pede? Com relação à fisiopatologia e à dietoterapia da síndrome metabólica de diabetes mellitus, vamos identificar a alternativa correta, tá? Então, as duas têm uma questão genética e ambiental envolvida, tá? E a obesidade visceral, ela é a principal base fisiopatogênica e estimula tudo isso, hiperinsulinemia. Essa hiperinsulinemia leva ao aumento, né? A obesidade, ela leva ao aumento das adipocitocinas, tá? De adipocitocinas, e aí eleva, de fato, adipocinas que são maléficas, TNF-alfa, interleucina 6, PAI-1, MCP1, que estão envolvidas no ambiente de estresse oxidativo, que estão envolvidas em um ambiente inflamatório, tá? Então, vamos deixar ela aqui de stand-by, vamos ler as outras. Não há terapia específica para pacientes com síndrome metabólica, mas as medidas terapêuticas envolvem o estabelecimento de metas de peso final factíveis, com ênfase na melhora metabólica, promovida a partir da perda de 10 a 15% do peso atual. O que é que está errado aqui? Tá? A gente preconiza, né, de 5 a 10% do peso atual, tá? Então tá errado. A dietoterapia na síndrome metabólica deve se basear nas novas evidências, quanto maior a oferta de proteínas e redução do percentual de carboidratos, somada à atividade física e moderada a regular. Vamos lá. A dietoterapia na síndrome metabólica, pessoal, as evidências falam que aporte de proteína de 15 a 20%, tá? E redução do percentual de carboidratos abaixo de 50%, beleza, né? Somada à atividade física moderada a regular. Agora, essa proteína aqui está um pouco alta, né? De 15 a 20. Bom, então, errado também, item C. D. Na fisiopatologia do diabetes mellitus, complicações crônicas como demência, cegueira e insuficiência renal são promovidas pela hiperglicemia ao longo do tempo, como consequência de alterações degenerativas em células dependentes de insulina, resultando em transporte osmótico de líquidos para o meio intracelular e rompimento das células. Pessoal, vamos lá, né? O que a gente deve prestar atenção aqui? Na fisiopatologia do diabetes mellitus, essas complicações crônicas, como demência, cegueira e insuficiência renal, elas são promovidas sim pela hiperglicemia ao longo do tempo,
como consequências de alterações degenerativas em células dependentes de insulina, resultando em transporte osmótico de líquidos para o meio intracelular, causando esse rompimento de células. Praticamente relemos aqui novamente, né? Vamos também deixar esse itemzinho aqui de stand-by para depois analisarmos aqui. Já eliminamos algumas que precisávamos eliminar, mas esse item aqui merece a nossa releitura comparando aqui com o item A, tá bom? Questão, ó, como exige paciência das questões mais longas, mais elaboradas, né? Que é também um padrão da Consulpan. No tratamento nutricional do diabetes mellitus, recomenda-se dietas hipoglicídicas, né? Tá aqui a recomendação, 40 a 60 ou 40 a 50, tá? Provenientes de carboidratos e hiperproteicas, 15 a 20% do VET, com limite de ácidos graxos saturados, de até 6% do VET e sem sacarose ou frutose de adição. As recomendações, mais uma vez, erradas, tá? De 45 a 60% do VET, tá? E de ácidos graxos saturados vai até 7%, tá? Então nós estamos travados aqui no item D e no item A, né? O que é que nós vamos utilizar aqui para diferenciar? Nós devemos observar, pessoal, é que meio que não existe esse negócio de rompimento das células, tá certo? Então fica aqui o nosso gabaritinho item de letra A. Beleza? Item de letra A. E aí seguimos agora para a nossa questão de número 10, que fala para a gente o seguinte. Em mulheres adultas, o diagnóstico da síndrome metabólica inclui os critérios listados a seguir, exceto, tá aqui as alternativas, HDL menor que 50, glicemia de jejum maior ou igual a 110, pressão arterial sistólica maior ou igual a 130, ou diastólica maior ou igual a 85, D, circunferência da cintura acima de 88, item E, triglicerídeos menor ou igual a 150. Pessoal, vamos lá. Quais são os fatores de risco? Primeiro, né, uma grande quantidade de gordura abdominal em homens, né? Cintura com mais de 102 e nas mulheres cinturazinha maior que 88. Então, o item D eu já excluo. Circunferência da cintura maior que 88 já é um dos critérios, né? E ele quer o que é o exceto, né? Baixo HDL, né? Em homens, menos que 40 e nas mulheres, menos do que 50. Então, já excluo também o item A. Tá me restando aqui B, C e E. Triglicerídeos elevados, né? Nível de gordura no sangue de 150, né? De 150 para cima, superior a 150. Tá? Então, olha aqui o nosso gabarito sendo o item E. Né? Triglicerídeos menor ou igual a 150, não. Né? Maior que 150, ele é um critério para a gente ali, um dos critérios que compõem a questão da síndrome metabólica, certo? Então, esses triglicerídeos menor ou igual a 150, ele é um exceto, tá bom? Beleza? Chuchu, beleza? Chuchu, beleza. Vamos seguindo agora para a questão de número 11. Mais uma questão de longo trabalho aqui para nós destrincharmos, tá? Então, com muita calma e muita paciência, vamos seguindo aqui para destrinchar essa questão e todos os seus itens, tá bom? Vamos lá. O controle metabólico é apontado como a pedra angular do manejo do diabetes, pois alcançar um bom controle reduz o risco de complicações microvasculares e pode também minimizar as chances de doenças cardiovasculares. De modo semelhante, melhora os níveis pressóricos e de lipídios e pode ser eficaz na redução de eventos cardiovasculares. As escolhas alimentares promovem efeito direto sobre o equilíbrio energético e, por conseguinte, sobre peso corporal e os níveis pressóricos e de lipídios plasmáticos. Ao contrário do DM1, que não pode ser evitado, o DM2
pode ser retardado ou evitado por meio de modificações do estilo de vida, que incluem uma alimentação saudável, bem como, né, uma atividade físicazinha, né, pessoal? Atividade física, muito importante. Bem como por meio de uma atividade física. Só um momento, o professor vai tomar um copinho d'água. No meio da atividade física. Sobre a composição nutricional do plano alimentar indicado para pessoas com diabetes mellitus, marque V para verdadeiro e F para falso, beleza? Vamos lá, devagarzinho, pra gente matar isso aqui. O percentual de carboidratos da dieta deve ser de 45% a 60%. É possível usar padrões alimentares com menor teor de carboidrato para DM2 de forma individualizada e acompanhada por um profissional especializado. Cara, verdade, tá? Isso é verdadeiro. Isso tá na Sociedade Brasileira de Diabetes, na SBD, beleza? É verdade. Percentual de carboidratos de 45% a 60%. Usar menor que isso, né? Dietas low carb, cetogênica, só se tiver um acompanhamento de um profissional. Então, primeiro item verdadeiro. Se o primeiro item é verdadeiro, eu já elimino o D e elimino o item E, tá? Vamos seguindo. Fibra alimentar deve ser de, no mínimo, 14 gramas para 1.000 calorias e 20 gramas para 1.000 calorias para os pacientes com DM2. Cara, informaçãozinha também de profunda verdade. Verdade. Isso tá no SBD também, tá? Opa, voltando. Então aqui, item B errado, só me resta item A e item C. A recomendação de sacarose é no máximo de 10 a 15% do VET. Falso, hein? Falso. A gente viu, né, que vai de 5 a 10, então é falso. Pessoal, já achamos o nosso gabarito, certo? Mas vamos continuar. Proteínas diárias devem ser entre 15 a 20% do VET. Proteínas de 15 a 20% do VET. Verdade também, tá? A gordura total da dieta deve ser de 30 a 35% do VET. A preferência deve ser para ácidos graxos monoinsaturados e poliinsaturados, limitar saturados em até 10%. E a dieta deve ser isenta de gorduras trans. Cara, vamos lá. É de 20 a 35% do VET. A gente dá a preferência para os ácidos graxos monoinsaturados e poliinsaturados, tá? E os saturados a gente limita em até 10%. Aí a dieta realmente ela é isenta de gordura trans. O que está errado aqui é essa recomendação de porcentagem. A recomendação é de 20 a 35%. Então nosso gabarito é o item C, tá? Deixei aqui para vocês baterem um print, né? Um resumozinho do que tem na diretriz, tá? E o nosso gabarito, portanto, é o item de letra C, beleza? VVFVF. Fechou? Partiu agora a questãozinha de número 12. Cabeça do professor aqui na frente da questão, eu vou ler assim, tá? Vamos lá. As dietas hospitalares podem ser padronizadas segundo as modificações qualitativas e quantitativas da alimentação normal, assim como da consistência, temperatura, volume, valor calórico total, alterações de macronutrientes e restrições de nutrientes. Com isso, podem ser classificadas a partir das suas principais características, indicações e alimentos ou preparações que serão servidas. Em relação às dietas especiais realizadas em ambiente hospitalar, vamos marcar o item incorreto, o itemzinho incorreto. Dieta líquida restrita. São recomendados bebidas isotônicas, suco de frutas coadas e outros, verdade. Água, chazinho, tá? Passa. Item B, dieta líquida completa. Devem ser evitados alimentos como pão. Aqui já matamos, né, gente? Poxa, líquida completa. Pão é líquido. Farinha integral, grãos, queijos são... Não são, né? A gente busca evitar, tá certo? C. A líquida completa apresenta todos os alimentos e preparações na forma líquida e é prescrita para os pacientes que necessitam de mínimo esforço digestivo e pouco resíduo. Muito verdade. Então, só nos restou aqui o item D, né? Vou sair aqui para a gente ler, ó. Na dieta pastosa, podem ser consumidos pelos pacientes pães macios, bisnagas, biscoitos, torradas,
bolo simples, mingau, farinha refinada e arroz integral cozido. Cara, bolo simples, torrada numa dieta pastosa, não rola, né? Não rola mesmo, tá? Então o nosso gabarito aqui é o item de letra D. Partindo para nossa questão de número 13, e só para reforçar a vocês, última questão. Última questão da nossa live, última questão deste momento aqui, eu e você, você e eu, tá? Pra gente jantar, curtir um pouquinho a família, né? Hoje é que dia da semana é hoje? Não sei que dia da semana é hoje, não sei, esqueci, tá? Mas vamos lá, tá? Terminar a live, se quiser assistir novamente, tá aí pra você assistir, certo? Mas essa é a nossa última questão para se resolver aqui. E cabe o professor na tela para encerrarmos com chave de ouro, tá? Então vamos lá. Questão de número 13. Número 13. Vamos lá. A conceituação clássica de terapia nutricional é o conjunto de procedimentos terapêuticos para manutenção ou recuperação do estado nutricional do usuário por meio de nutrição parenteral e ou enteral. Sobre o tema, vamos analisar aqui os itens abaixo. Vamos lá. A nutrição enteral abrange o suporte nutricional para pacientes incapazes de consumir nutrientes suficientes por via oral. A via enteral é a primeira opção terapêutica na intervenção nutricional, preservando a estrutura fisiológica do TGI, pode modificar a resposta de estresse e melhorar a evolução clínica final do paciente, tá? Então, quando os pacientes não conseguem, entendam isso aqui, tá certo? Para não gerar confusão. Porque aqui a via enteral é a primeira opção terapêutica na intervenção nutricional. A primeira opção é a via oral. Só que o item fala, a nutrição enteral abrange o suporte nutricional para pacientes incapazes de consumir suficiente por via oral. Então, quando a via oral ela é eliminada dos planos terapêuticos, resta enteral ou parenteral. Diante dessas duas, a primeira opção... Eita, gente, já deu um cotoco para... Nem cotoco para vocês. Diante dessa opção, a via enteral é a primeira opção, beleza? Primeira opção, via enteral. Então esse item está correto. Item 1 correto, beleza? Cadê minha caneta? E a caneta descarregou, pessoal. Então, em mente, item 1 correto, tá? Vamos lá. Acho que dá para usar o dedo. Vamos ver? Dá para usar o dedo. Item aqui. Voltamos para cá. Item 1 correto, tá? Então, item 2. As dietas interais artesanais constituíram um novo marco na nutrição enteral. As dietas interais artesanais. Surgiram várias tentativas de definir fórmulas que pudessem ser empregadas com segurança na prática clínica. O custo quase sempre elevado das dietas industrializadas e o reduzido orçamento dos hospitais exige dos nutricionistas a opção da dieta artesanal no exercício da técnica dietética. Cara, isso é muito verdade. Vocês não sabem, a dieta artesanal, ela é uma dieta que a gente faz com ingredientes que a pessoa tem em casa mesmo. Acontece muito. Na residência eu fiz muito isso. Paciente do SUS não tinha condições de comprar uma fórmula integral, não tinha condições de receber, o governo não liberava, entendeu? E ele precisava fazer a utilização, fazia com alguns ingredientes que tinha em casa, maisena, leite em pó, né? A gente fazia ali, tipo, como se fosse uma vitamina mesmo, entendeu? Para que ele pudesse se alimentar, tá? Então, claro, seguindo todo uma técnica dietética de segurança alimentar e etc. De fato, a dieta artesanal, ela é mais barata, né? Que realmente revolucionou isso aí pra gente, tá? Então, item 2, correto. Para que ocorra a indicação de terapia nutricional enteral, é necessário que o trato digestivo esteja total ou parcialmente funcionante e, de modo geral, utilizá-lo por pelo menos 30 dias. Poxa, gente, 30 dias não, né? Pelo menos de 5 a 7 dias. Tá errado. E eu ia marcando correto, né? A terapia nutricional parenteral refere-se à oferta de nutrição por via parenteral, venosa, né? Central ou periférica, realizada quando o trato gastrointestinal está indisponível ou quando a necessidade nutricional não pode ser atendida de forma completa pelo trato gastrointestinal, via oral ou enteral. Tá? Isso aqui está perfeitamente correto. Então os itens aqui falam, todos os itens estão corretos. Não! Apenas o item 1 está incorreto. O item 1 está correto, meu amado.
Apenas o item 2 está incorreto. Meu amado, o item 2 está correto. O que está errado mesmo é o item 3, que é o nosso gabarito. Apenas o item 3 está incorreto. Diante disso, nós finalizamos nossa live com muito café, com muita água, com muito neossoro, né? Finalizamos nossa live. Queria deixar uma mensagem para você. Cara, moça, né? Continue estudando, tá certo? Muito mais importante do que a quantidade de estudo, de volume, de horas estudadas, é se você consegue fazer isso todos os dias. Todo dia você está estudando? Todo dia. É melhor 2 horinhas empregadas diariamente do que 8, 4, 5 na segunda-feira, depois outra só na quinta. Cara, faz um pouquinho todos os dias, tá certo? Mas faça todos os dias, tá bom? É impossível vencer aquele que se rende, né? Então, pessoal, finalizamos, né? Agradeço a presença de vocês aqui, a interação de vocês. Para quem chegou aí no final, no meio do fim pra live, tá certo? Aqui tá o Instagram do professor, tá? Me marca lá, me segue lá. Se ficou alguma dúvida, alguma sugestão, algo que você queira conversar, trocar uma ideia, bater uma foto da live, marcar o professor só pra gente se conhecer, eu estou lá disponível pra gente trocar essa ideia, tá bom? Então, pessoal, um beijão, um abraço e até a próxima. Não se inscreve, não se inscreve, meu Deus do céu, vou ser demitido. Não se esquece de inscrever aqui no canal do Curso MS, tá bom? Então, um beijo, um abraço e até a próxima, gente.